Bem-vindos à primeira review de game aqui no canal. Não serão comuns, vai ser só quando o jogo me marcar muito, porque o jogo deve ter alguma história sensacional como The Last of Us. Eu não sou muito de ter jogos de esporte ou de corrida, porque eu gosto de história, eu gosto de single player, eu gosto de story mode. Eu gosto de acompanhar a jornada de um personagem, de chegar do ponto A ao ponto B e por tudo que ele passou pra chegar lá, e tem muitos jogos bons nisso. E contar histórias por meio de videogame, eu acho que é das coisas mais imersivas que se tem hoje. Eu nem tô falando de VR, mas você está controlando o personagem, você se sente muito mais no lugar dele, passando por tudo aquilo, entendendo a jornada dele melhor do que só assistindo. The Last of Us é um exemplo perfeito de que um game é muito mais do que apenas a diversão proporcionada pela jogabilidade, que é impecável, pelos gráficos, que são ótimos. The Last of Us se passa no mundo pós-apocalíptico, onde há um fungo que infecta humanos e os transforma num tipo de zumbi. E olha que nem é um jogo de terror. É um cenário de devastação e isolamento, com cidades sendo retomadas pela natureza, e com vários grupos humanos muito isolados uns dos outros, tentando sobreviver como podem. Entre eles temos o homem de meia-idade, Joel, e a adolescente, Ellie. E aqui já tem que vir um destaque para a animação desses dois personagens, como eles reagem de maneira real aqui. Então você tem duas equipes trabalhando muito bem, a equipe que fez os dois personagens graficamente e os atores que fizeram a voz dos personagens. Eles entregam pessoas reais ali, que passaram por problemas ou estão passando por problemas ou situações difíceis e reagindo como humanos. Os cenários desse jogo são absolutamente incríveis e de tirar o fôlego. A equipe da Naughty Dog recriou cidades reais dos Estados Unidos sendo retomadas pela natureza, aquele clima de destruição, devastação, de cidades vazias, mas ao mesmo tempo aquela sensação de perigo, porque em qualquer lugar da cidade podem haver zumbis. E mesmo assim, lembra do que eu disse antes, não é um jogo de terror, então você não tá sempre em cenários escuros e fechados e sem ter certeza do que você tá vendo. Você tá sempre em cidades muito abertas durante o dia com o sol brilhando. Isso te ajuda a enxergar o cenário incrível que eles fizeram ali. Todo esse trabalho rendeu imagens belíssimas. Eu tô botando fotos aqui pra vocês darem uma olhada no que são cenários desse jogo. Esse jogo visualmente é de encher os olhos. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes de jogabilidade ou de detalhes gráficos, não é o foco aqui pro canal quando eu for fazer reviews de games, é só da experiência que o jogo proporciona. Ao longo do jogo, Joel e a Ellie se aproximam ao passar por situações em que eles são obrigados a colaborar um com o outro, e pela própria convivência do tempo todo que eles vão passando juntos, e por passarem juntos por situações perigosas nas quais eles têm que saber se virar. E eles têm que se virar agindo juntos. Isso tudo misturado a outras pessoas que eles vão conhecendo ao longo do jogo, durante a jornada deles. E junto com uma história muito bem desenvolvida, que se aproveita muito bem da narrativa imersiva que o videogame proporciona, rende um jogo onde você se vê extremamente investido naquele mundo, naqueles personagens, e você se vê sentindo a angústia deles em tentar sobreviver, porque afinal de contas é um mundo sem lei. As organizações sociais que nós tínhamos ruíram, então você tem grupos de pessoas tentando sobreviver, e aí o jogo discorre muito também, além da relação dos dois, sobre a capacidade humana de crueldade e de compaixão. E se aproveitando muito bem da capacidade do videogame, o jogo coloca nós jogadores em alguns momentos em que nós temos que tomar decisões difíceis. Porque nesse mundo vocês têm que fazer o necessário para sobreviver. E aí, até onde se pode ir? O jogo nos leva a pensar o que nós faríamos se nós estivéssemos na pele desses personagens. É um jogo que nos leva por uma história cativante, que nos mantém com os nervos à flor da pele e nos prende muito a narrativa. Mas a melhor coisa desse jogo não é essa discussão toda, é ver a relação do Joel com a Ellie. É ver como ela cresce, ela progride muito suavemente, com diálogos muito bem escritos, reais e que fluem naturalmente. Eles não conversam só durante as situações de tentar sobreviver ou não. Tem vezes que você tá atravessando um lugar longo e os dois começam a conversar. E como você aprende deles nesses momentos, que nem eu falei no meu review de Stranger Things, eu gosto muito de filmes, séries e jogos. Eu gosto muito de histórias e que colocam os personagens em situações mais rotineiras ou mais calmas, e que eles não precisam estar lidando com problemas ou situações extremas em que eles podem apenas ser eles mesmos. E nisso em que o jogo vai fazendo você testemunhar a conexão entre esses dois se desenvolver ao longo da narrativa, você também se pega se conectando muito aos dois. É muito impossível você chegar no final desse jogo e não tá torcendo horrores pra tudo acabar bem pra eles. Poucos jogos e poucos filmes, por falar nisso, te envolvem tanto com seus protagonistas. O Joe é um cara traumatizado, ele viu o mundo implodir, ele é um cara que vivia na sociedade antes desse fungo aparecer. Ele é um cara com traumas, que teve grandes perdas, e ele tenta tocar a vida como dá. Já a Ellie, ela nasceu nesse mundo devastado, ela não conhece outra realidade. Isso também rende diálogos fantásticos, em que às vezes o Joe faz um comentário sobre alguma coisa do passado, ela pergunta, o que é isso? E o Joe vai explicar, e às vezes ele explica com um sarcasmo ou outro que nós temos com essas coisas hoje em dia. Nossa, rende diálogos ótimos. E no começo do jogo você vai ver lá que eles acabam numa situação em que eles têm que embarcar juntos numa jornada
pelos Estados Unidos. Então lá vão eles atravessando cidades e florestas, lidando com situações perigosas com zumbis, com outras pessoas, e os dois têm modos diferentes de como eles veem essas situações e de como eles pretendem lidar com elas. E aí rola também discussões e diálogos. É uma ótima história sobre a condição humana, sobre perda, luto, dor, sobrevivência e, acima de tudo, sobre paternidade. Uma grande história em um grande jogo. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Já jogaram The Last of Us? O que vocês acham da história fantástica? Tem vontade de jogar? O que vocês acham da narrativa videogame comparado com a narrativa de cinema? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds. Não deixem de se inscrever aqui.